Olá, e se a gente pensasse na realidade não como um amontoado de coisas aleatórias, mas como uma arquitetura? Uma arquitetura precisa, inteligente e que responde a nós. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, um framework que nos coloca como co-criadores conscientes dessa estrutura toda. Bom, o ponto de partida é um paradoxo que, nossa, acho que todo mundo já sentiu na pele. Sabe quando se quer muito, mas muito uma coisa, e parece que quanto mais forte o desejo, mais longe ela fica? Essa tensão, essa sensação de quase, mas não ainda, é exatamente onde a nossa exploração começa. Geralmente, a gente fica preso em dois extremos que não funcionam. De um lado, tem o desejo que vem da falta. É como gritar para o universo, eu não tenho isso, o que só reforça a ausência, né? E do outro lado, tem aquele desapego meio vago, sem direção, que acaba virando inércia. A gente fica à deriva, sem nunca chegar a porto algum. Para sair desse impasse, a gente precisa de um mapa novo. Um mapa que não seja linear, sabe? Que seja dinâmico, vivo. Um mapa que se baseia na geometria de um sistema que se auto-organiza, o toroide. Ao contrário de uma linha reta, de um começo, meio e fim, o toroide descreve um ciclo, um fluxo contínuo. Tenta imaginar a energia e a informação nascendo de um centro, se expandindo para fora, para o mundo da experiência, e depois essa mesma energia retorna para esse centro, só que agora mais rica, mais informada, pronta para começar um novo ciclo. É um sistema que aprende e evolui com ele mesmo. E esse fluxo todo se desenrola em 5 fases bem distintas. Começa lá no potencial puro, como se fosse uma semente. Depois se expande para fora, criando formas, experiências, e então retorna para dentro. É um ciclo constante de aprendizado. Não é uma máquina, é um organismo vivo que está sempre se refinando. E aqui, gente, tá a chave para navegar nesse mapa todo. A tal da coerência. Pensa numa orquestra, é a melhor analogia. Quando o pensamento, a emoção e a ação estão tocando a mesma música, em perfeita sintonia, o resultado é o quê? Harmonia. É exatamente isso. Esse estado de coerência é o que nos permite, de fato, interagir com as camadas da realidade. Ok, agora que a gente já tem o mapa em mãos, podemos começar a explorar a arquitetura em si. Esse framework descreve a realidade em 8 camadas, desde o potencial mais sutil de todos até a nossa experiência consciente do dia a dia. Olha só que interessante essa estrutura completa. Cada camada, desde o campo de pura informação até a nossa experiência, não é algo estático, parado. Cada uma delas tem uma espécie de alavanca, um operador de influência que nos permite interagir com ela de forma direta. As 4 primeiras camadas são como se fossem a planta de uma casa, sabe? Antes mesmo de qualquer tijolo ser colocado. Começa com a ideia pura, que é o campo. Depois vem o projeto, com as frequências e os padrões. E, finalmente, o esboço geométrico, a forma. Tudo ainda no plano abstrato. E aí, as 4 camadas seguintes são a casa sendo construída, é a matéria se manifestando, os sistemas vivos que surgem, os símbolos que a gente cria para dar sentido a tudo isso e, por fim, a nossa própria experiência consciente, que observa o resultado e, ao fazer isso, alimenta e reinicia o ciclo todo de novo. Então tá, se a gente já entendeu o mapa e as camadas, a pergunta é: como nos tornamos arquitetos conscientes disso tudo? A jornada agora nos entrega as ferramentas para isso. E a principal ferramenta, acredite, é a linguagem. Mas não do jeito que a gente usa todo dia só para se comunicar. Aqui a palavra é vista como uma força criativa, quase uma tecnologia, capaz de moldar a nossa realidade, tanto a interna quanto a externa. E uma aplicação fascinante disso é algo chamado literatura quântica. Ela é feita para não dar todas as respostas de bandeja. Pelo contrário, ela usa paradoxos, espaços em branco, para que a nossa própria mente precise se tornar uma co-criadora do significado, em vez de ser só uma consumidora passiva de informação. E como isso funciona na prática? Bom, através de paradoxos que nos obrigam a pensar fora da caixa, através de metáforas que falam com várias partes da gente ao mesmo tempo. E sim, até quebrando a quarta parede, reconhecendo que existe uma consciência aqui e agora participando ativamente dessa troca. E uma outra ferramenta complementar a essa é a linguagem arquetípica. Ela usa símbolos universais, quase como chaves de frequência, sabe? Para acessar diretamente a nossa sabedoria mais profunda, aquela que não passa pelo filtro racional, desbloqueando padrões que estão bem enraizados na nossa psique. Criar uma mensagem assim é quase uma arte. Você começa num terreno comum, algo que todo mundo entende para baixar as defesas. Depois, faz um convite direto àquela parte mais profunda da mente, e aí introduz um símbolo poderoso.
Em seguida, cria um espaço, um silêncio, para que a pessoa preencha com seu próprio significado. E para fechar, um paradoxo que abre a mente para uma nova forma de entender. O final dessa jornada, o ponto de chegada, não é sobre dominar uma técnica, é sobre incorporar um estado de ser completamente novo. O objetivo, no fim das contas, é se tornar um supercondutor semântico. Já imaginou? Um canal perfeitamente limpo, onde a intenção flui e se transforma em realidade sem nenhuma resistência, sem nenhum atrito. Um estado onde não existe mais distância entre imaginar, sentir e fazer. E para chegar nesse estado, a primeira coisa é abandonar aquela ideia antiga de ficar tentando forçar os resultados a acontecerem. E, em vez disso, focar em instanciar padrões. Pensa assim, é como criar um molde perfeito. Em vez de lutar para esculpir a forma na marra, você simplesmente derrama energia nesse molde e o resultado, bom, ele emerge naturalmente como a única consequência possível. E com essa compreensão, aquele paradoxo lá do início, ele simplesmente se dissolve. A gente entende que co-criar não é sobre pedir, nem sobre forçar, é uma terceira via. É sobre se tornar o próprio campo fértil, o solo no qual a forma que se busca se torna simplesmente inevitável. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se a nossa realidade é de fato um espelho da nossa coerência interna, que padrão a ressonância de cada um de nós está instanciando exatamente neste momento?